Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu sou Marcelo Gonçalves, este é o nosso canal com a palavra Small, um canal de devocional bíblica, onde nosso propósito é estudarmos livro por livro da Bíblia. Semana passada nós finalizamos a série O Sonho do Rei e já estamos iniciando uma nova série sem aviso prévio, então já se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, deixe seu like, é importante para que o canal cresça e seja divulgado para outras pessoas. Comente aqui aquilo que você aprendeu ou alguma dúvida que não foi tirada nos estudos e compartilhe com seus irmãos em Cristo para que nós venhamos crescer juntos, ou até mesmo compartilhe com pessoas que precisam conhecer a Cristo e você entende que esta é uma boa ferramenta. Bom, antes de mais nada, vamos para a vinheta e depois da vinheta vamos entrar na nova série. Como eu falei antes da vinheta, então, nós vamos iniciar mais uma série intitulada A Imagem de Ouro. E o subtítulo de hoje chama-se Ordem de Adoração. Nós vamos fazer também hoje de uma forma bem diferente. Eu costumo sempre fazer a leitura total do texto, depois eu faço algumas divisões, né? Normalmente são 3 divisões, e eu vou explicando cada divisão, e após isso eu faço as 3 aplicações. Hoje eu vou fazer uma leitura geral, fazer um contexto mais compilado, mais objetivo, sem divisões, porém as 3 aplicações vão seguir como antes, beleza? Então nosso texto de hoje está lá em Daniel, capítulo 3, versículos 1 a 12. Diz assim na minha versão NVI. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois, convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: Esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todos aqueles que ouviste o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrassem em terra e adorassem a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos seus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Oremos. Pai, Tu és soberano, e por isso nós damos graças a Ti, porque estamos até aqui, Pai, conhecendo a Tua palavra e a Tua vontade. Mais um exemplo com essa passagem de hoje que nós podemos aprender, aplicar em nossas vidas para estarmos mais parecidos contigo e glorificar o Teu santo nome. Conduza-nos nesse estudo e que nós possamos ser transformados. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. Então, hoje, nós não estamos muito diferentes de Nabucodonosor. Nós temos manias de criarmos imagens para adoração.
Às vezes nós não criamos imagem de ouro como ele mesmo criou, mas nós criamos nosso próprio Deus, nossa própria imagem, para que a gente possa de fato adorar. Às vezes o nosso próprio ego é um rei, é um Deus que nós criamos para adorar. Diferente de Nabucodonosor, que fez aquela estátua, aquela imagem de ouro, nós criamos várias imagens para adorarmos. Então nós não estamos muito diferentes dele hoje. Mas assim como naquele tempo nós vimos lá Ananias, Misael e Azarias, ou agora com os nomes babilônicos, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles resistiram essa ordem, esse decreto, e não se prostraram diante da imagem e não adoraram aquela imagem conforme era decretado. E sem temor algum. Eles não se renderam ao decreto, nem mesmo sabendo que seriam lançados na fornalha. O que nós podemos, então, observar com tudo isso? Nós já vimos até aqui todo o histórico dos judeus que foram, né, exilados lá na Babilônia, foram os mais sábios, os mais inteligentes, todos foram retirados das suas casas para o exílio. Nós percebemos até aqui a mão de Deus sobre cada um. Nós percebemos que enquanto eles estavam naquela fase de treinamento cultural, eles resistiram do alimento e se mantiveram puros, com o alimento puro, não se juntaram com aquilo que era servido à mesa do rei, se destacaram diante dos outros, receberam bênçãos. Nós temos até aqui Daniel também sendo firme com relação a sua coragem de desafiar o rei ao ponto de solicitar um adiamento do decreto, porque ele iria interpretar o sonho, e ele não só interpretou, ele revelou como o rei desejava. E agora nós temos, depois de tudo isso, o rei criou a imagem para que fosse adorado como um deus, porque essa é a verdade. Os reis, os faraós, naquela época, eles se achavam deuses, e ele criou essa imagem para que fosse adorado. E o decreto era: quando ouvir todos esses sons, prostrem-se em terra, com o rosto em terra, e adorem. Mas nós temos aqui esses judeus que não adoraram. E certamente foram denunciados. Mas eles não se renderam. O que nós podemos ver aqui é que, como é uma série, nós vamos ver o desfecho nos episódios seguintes, né, nas temporadas seguintes. Mas o que pode ter acontecido com esses amigos de Daniel que não se prostraram ao rei? Bom, nós vamos ver daqui para frente, mas nós temos as aplicações com tudo isso que nós temos até aqui agora. Então, a primeira aplicação é: não criemos imagens, nem de nós e nem para adorarmos, nem de nós e nem para nós, para que nós não venhamos cair em tentação. Em Êxodo 20, no versículos 3 e 4, nós temos os mandamentos, onde Deus fala para não adorar outros deuses, para não criar imagens. Então, fiquemos atentos a isso. Não sejamos como Nabucodonosor. Não criemos imagens para adorar, nem de nós mesmos e nem qualquer outra imagem para que possamos adorar. Não criemos imagem, é a primeira aplicação. Segunda aplicação: não adorem outros deuses. Ou seja, o segundo mandamento, que está mesmo lá em Êxodo 20, 3 e 4, lá nós temos os dois primeiros mandamentos. E o segundo é bem claro: não se pode criar imagens. Mas também não podemos adorá-los, porque Deus é um Deus zeloso. Então, não adore outros deuses. Se não podemos criar imagens, muito menos adorar. Nós temos um Deus zeloso. Então, primeira aplicação: não criemos imagens. Segunda aplicação: não adore outros deuses. Terceira e última aplicação: conheça a vontade de Deus. Somente conhecendo a verdade, somente conhecendo a vontade de Deus, nós estaremos firmes para nos livrar desses dois primeiros erros, que é criar imagem e adorar outros deuses. Conhecendo a vontade de Deus, nós estaremos tranquilamente livres desta criação e adoração de imagens e outros deuses.
E nós temos agora a grande ideia que fica da seguinte forma: somente conhecendo a vontade de Deus, não criarei imagens e muito menos adorá-las. Somente conhecendo a vontade de Deus, não criarei imagens e muito menos adorá-las. Que os irmãos fiquem com Deus e até nossa próxima temporada.